Olá a todos, tudo bem? Mais um dia a dia aqui na assistência. Sou eu, Paulo, instrutor e técnico de reparos aqui do Rei do Notebook. Estou com o notebook aqui Lenovo, já alimentei ele aqui na fonte. O defeito reclamado na ordem de serviço é que ele não está ligando, o que eu já verifiquei, realmente ele não liga. Tá mortinho, não gera nenhum tipo de consumo na fonte, está completamente zerado. Aí então agora a gente vai desmontar o notebook para entender o que é que está acontecendo com ele. Acabei de tirar a tampa aqui de trás do notebook. Esse notebook já tem claros vestígios que foi passado por outra assistência e deixar a placa aqui no estado não adequado para se entregar a um cliente. A placa toda melada de fluxo, um jumper com fio ali dentro. Trabalho muito porco, tá? Isso aqui não é o tipo de trabalho que deve se entregar a um cliente, não. Uma placa nesse estado aqui é inaceitável, certo? Ele já me deixou sem esperança, né? Mas eu vou desmontar ainda assim, que eu sou brasileiro, não desisto muito fácil assim. Mas vou terminar aqui de desmontar e volto com vocês aí, pra gente ver se vai ter mais surpresas ou não, né? Espero que não. Pronto, a placa já está desmontada. Aqui vocês conseguem ver de uma visão mais privilegiada tudo o que foi feito aqui nessa placa. Toda a bagunça. Eu sinceramente eu tive que apelar para o esquema elétrico para poder entender o que foi feito aqui, se está faltando componentes. Eu vou ter que consertar essa cagada toda aqui, tá? Deixar a placa mais organizada possível. Vou trocar esse conector aqui, ó. Vocês podem ver, o multímetro já está ali na escala de tensão contínua. Tá passando os 19 aqui. Chega a passar até no primeiro MOSFET, que eu também não sei se está certo esse MOSFET. Eu acredito que esse MOSFET está errado, mas tá aqui passando os 19 volts, mas o segundo, que é para alimentar a placa, não tá passando. Aí eu vou ter que consertar isso aqui tudo primeiro, para depois voltar a analisar a placa. Vou ter que correr atrás de substituir isso aqui, trocar os MOSFETs e dar uma melhora nessa solda aqui, que tá terrível, né? Tô de volta com a limpeza aqui da placa. Eu já removi esses MOSFETs que estavam aqui, provavelmente estavam trocados, eu acredito que nem seja o original da placa. Já removi. Já fiz a limpeza e a troca das soldas deles. Uma observação, esse pinozinho aqui, tá? Ele é do soquete que encaixa o conector jack, tá? Ele tem esse conector jack ele de rabicho, tá? Ele encaixa aqui. E o pino 5, tá? No caso aqui é o da... Esse conta aqui da... No caso da minha esquerda para a direita, no caso. Esse aqui é o 1... E o de cá é o pino 5. Esse pino 5 aqui tem uma observação, tá? Ele é o pino ID. É esse pino, esse fio azul aqui, tá? Os da esquerda aqui, da minha esquerda no caso, o positivo, o TER, o GND, o negativo. E esse aqui é o que passa informação para esse 6 charger aqui, que o conector está conectado. É o pino de identificação. É esse pinozinho aqui, que fica aqui dentro no meio, quando a gente coloca o carregador. Essa trilha estava rompida. Eu tive que olhar no esquema elétrico. Assim que eu colocar o novo conector aqui, eu vou ter que puxar um fio. Vou ver uma forma bem discreta para fazer possível para conectá-lo nesse capacitor aqui, ó. Não sei se vocês não estão vendo. Como eu sei isso, eu tive que ir lá no esquema elétrico. Já deixei na página aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Aqui é o pino 5 ID, ele vem, puxa para aqui, vem para esse PQ102A, que na verdade é um MOSFET duplo, que está no encapsulamento só, que é esse aqui, tá? O pino 1 dele é esse aqui da esquerda, a gente sabe que conta no sentido anti-horário, então esse aqui é o pino 1, onde eu tenho que ligar. Esse capacitor também está ligado nele aqui na trilha, então eu vou soldar o pino de ID aqui, tá? É um lugar mais fácil de soldar, para não precisar soldar aqui na pontinha dele. E eu vou ver uma forma de deixar isso bem discreto possível. Vou ter que colocar aqui também 2 MOSFETs novos. Vou tirar da sucata ali, vou procurar canal P. Os que estavam aqui, eu percebi é canal N, estava errado. Tá?
e vou ter que substituí-los, vou ter que refazer esse pino aqui, puxando um fio aqui por trás, para depois a gente ver se vai estar passando os 19 volts para a placa, ou se vai ter que fazer outra intervenção, para ver se a placa já vai ser alimentada. Vou fazer todas as substituições de componentes, assim que eu tiver feito eu volto com vocês para a gente fazer o teste juntos. Estou de volta aqui, pessoal, já fiz as modificações, vocês viram que já está, as intervenções que precisavam ser feitas, já está tudo bonitinho, tá? O Neutral Jack foi a melhor forma que eu consegui deixar, tá? Aqui é o pino de identificação, eu peguei até mesmo a cor do fio, certo? Aqui lado, identificação do carregador, ele vem aqui, é porque eu coloquei a fita Capcom, que eu vou fazer um outro procedimento que eu vou explicar para vocês, tá vendo aqui? Soldei no capacitor que eu falei para vocês, só que assim, já vou alimentar aqui minha fonte, tá passando os 19 volts pelo primeiro MOSFET, mas vocês vão entender o que está acontecendo. Eu vou olhar aqui no pino da BIOS aqui, ó, não tem tensão nenhuma. Chego aqui no encaixe onde vai a alimentação, tá passando 19, já tá passando 19 no fusistor, tá passando no diodo, chega a ter o primeiro MOSFET, só que geralmente o canal P dos MOSFET, quando tá no setor de entrada, vocês vão ver no esquema ali, tem um diodo diretamente polarizado passando os 19 volts para aqui, tá ok? Só que acontece, para ele saturar, esses 19 que passa aqui ainda não tá com a corrente ideal para o funcionamento da placa. Isso é simplesmente para habilitar ele mesmo. Em outras placas é o charge que faz. Nesse caso é o próprio MOSFET que passa os 19 volts e tem um divisor resistivo para fazer a queda de tensão para ele saturar aqui, ó. Tá passando aqui. Isso aqui é só os 19 do diodo, ok? Ele chega aqui no segundo MOSFET, porém não vai passar para o lado de cá. Tá vendo? Não tá passando. Por que não tá passando? A gente vai olhar aqui no gate, tá os mesmos 19 volts lá no multímetro. Tá os 19 volts no gate dos dois. A gente sabe que o canal N, para ter a saturação, precisa a tensão menor no gate em relação ao source. Tá? Então vamos lá. O que está acontecendo? Eu vou explicar daqui a pouco lá no esquema. Aqui, esse aqui é o resistor que recebe os 19 que sai do diodo do MOSFET, tá? Vocês estão vendo? Tem uma quedazinha, essa tolerância normal, tá? Os 19 volts. Desse lado daqui, era para ter aproximadamente em torno de 8 volts e meio a 9 volts. Não tem, continuam os mesmos 19. Há um problema nesse divisor resistivo. E do lado de cá é terra. Então, era para ter esse divisor resistivo em funcionamento. Acredito eu que os dois resistores estão alterados. Esse primeiro, com certeza, o segundo eu já vou trocar logo por precaução. Agora a gente vai no esquema para a gente entender. Aqui é os dois MOSFETs. Esse é o primeiro. Vocês podem ver a setinha do diodo, o catodo apontando para a direção que está vindo do vinho. O vinho é a nossa alimentação. Passa por aqui, chega pelo diodo, vem aqui, ok? Quando chega aqui, tem 19 volts naquele resistor que eu mostrei para vocês. Chega aqui, era para ter um divisor resistivo. Eu tenho um aplicativo aqui no celular que já faz o cálculo do divisor resistivo de acordo com a tensão de entrada. O nome é bem sucinto, divisor de tensão. Eu estou colocando ali na minha fonte 19,7 volts. O primeiro resistor é para ser de 200K, ele está aqui em cima, 200K, ok? 200. O segundo resistor é de 150K, ok? 150K. A gente faz o cálculo. É para ter aproximadamente, isso aqui tem uma tolerância até de 1 volt, tá? Entre 8.4 volts a 9.4 volts. A gente viu que não está tendo, continua passando os 19. Então eu vou fazer a substituição desses dois resistores da sucata e volto com vocês para a gente ver o resultado. Eu não vou ver o resultado antes de voltar com vocês, tá? Gente, estou de volta. Só deixando claro para vocês aqui que esse corte aqui já é outro dia, certo? Essa placa ela me deu um pouco de dor de cabeça porque ela estava com defeito intermitente. Vou mostrar aqui para vocês. Ela já está ligada, já está funcionando.
Vou mostrar para vocês a minha linha de raciocínio, porque se eu fosse gravar um vídeo fazendo todo o procedimento que eu estava fazendo, que eu cheguei a fazer, tirar, fazer de novo, até chegar na solução, o vídeo ia ficar muito longo. Eu vou estar passando um resumo que é para ficar mais didático para vocês entenderem. Nessa placa aqui tem o CI, que na verdade são dois MOSFETs simples, só que ele é duplo em um único encapsulamento. Aqui a gente tem o PQ307B e o PQ307A, que estão no mesmo encapsulamento e é o mesmo componente. O que acontece? Quando a placa estava sem tensão, ele estava aterrado, tudo ok. Porém, quando eu ligava a placa, o que acontecia? Ele estava em curto, um MOSFET com outro. E isso anulava o gate de alimentação aqui que vinha do sinal chamado PASSIN, que é um sinal de 6 volts, passa para cá e ele fica 3.3, assim que ele passa por esse resistor. Só que aqui estava zerado porque tinha um curto entre esses dois MOSFETs, não era curto entre o terra, é diferente, porque a placa estava ligando normal. Aí anulava a tensão aqui do gate e impedia que o divisor resistivo desses dois resistores entrasse em ação, fazendo com que não houvesse o divisor resistivo e não passasse alimentação para o resto da placa. A placa aqui já está ligada, já está em testes, e eu vou passar aqui o resumo de tudo que eu fiz nessa placa. Foi trocado o PQ307 por último, troquei os divisores resistivos, pensei até que estava ruim, porém não era isso. Fiz também, vou desligar a placa aqui para a gente ver o outro lado, as soldagens que estavam antes, certo? Que eu fui tudo refeito, tive que reconstruir tudo novamente. Então foi um procedimento um pouquinho complexo, né? Talvez para você que não tenha entrado ainda no mundo no esquema elétrico, está começando agora, esteja um pouco complexo, mas quem já tem um pouco de experiência vai entender o que eu fiz até agora, né? Aqui foi toda, eu tive que ressoldar tudo novamente. Esse fio aqui do lado, vocês lembram que a trilha do pino de identificação do carregador estava rompida, certo? Eu tive que refazer ela novamente, refiz as soldas, coloquei de novo, troquei esses MOSFETs também de entrada, troquei esse resistor aqui também. O que eu pude fazer para deixar o mais orgânico e organizado possível, eu fiz nessa placa, para poder entregar ela de uma forma satisfatória para o cliente. Essa placa é de outra cidade, então ela vai passar por uma bateria de testes ainda antes de entregar, para ter certeza que o reparo está feito com sucesso. No demais é isso. Isso aqui, pessoal, é uma prévia do que a gente está planejando fazer, que é um curso voltado para reparo em placa-mãe. Você vai aprender a achar curto, enfim, a entender da forma mais dinâmica possível a reparar uma placa sem tornar isso um processo muito complexo. Aprender a fazer a leitura esquemática. Isso, a fazer a leitura esquemática do básico que você precisa. Não adianta você entrar muito dentro do esquema elétrico, isso não vai ser prático. A intenção é você ganhar dinheiro com isso, não é você ficar quebrando a cabeça e se matando, tá? Tem áreas do setor do esquema elétrico que não vale nem a pena você entrar. A gente vai enxutar para você e vai deixar os atalhos do que você precisa fazer e até onde você precisa ir para tentar reparar uma placa. A gente vai tentar fazer isso da forma mais dinâmica e didática possível, certo? Passando da forma com a experiência que eu adquiri com esse tempo, praticando isso, os atalhos que eu já sigo. Muitas vezes eu reparo uma placa-mãe sem necessariamente usar nenhum esquema elétrico, que existe atalhos, certo? Você consegue fazer um diagnóstico numa placa sem usar o esquema elétrico. Claro que o esquema elétrico ele vai te dar um norte, um leque maior para você tentar resolver a placa. Mas eu só parto para o esquema elétrico, como foi o caso aqui dessa placa. Essa placa ela veio toda mexida. Então eu precisava saber se estava todos os componentes aqui. Eu não teria como saber isso se eu não olhasse o esquema elétrico. O pad aí do conector, né? Que você fez um jump. Não teria como eu saber onde eu ligar ele, em que local soldar ele, né? Você interligou no capacitor, isso. Né? Tive que soldar no capacitor, graças ao esquema elétrico. Então é isso, pessoal. A gente vai estar fazendo um curso de uma forma bem didática e prática, para vocês entenderem, certo? Desde curto, a função de um capacitor no circuito, MOSFET, transistores, tudo a gente vai estar passando para vocês mais para frente. Então aguardem que a gente vai fazer uma coisa bem bacana e o mais importante, algo que você entenda, tá? E é isso aí. A gente se vê na próxima aula.